sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Enfermagem, um espaço produzido por estudantes para discutir saúde de forma acessível e baseada no cuidado. Eu sou Maria Beatriz e hoje eu estou aqui com Maria Luísa para discutirmos sobre uma doença que chega silenciosamente, a esclerose múltipla. Isso mesmo, Bia. Imagina estar com 30 anos, no meio da carreira, talvez cuidando de filhos pequenos, e de repente perceber que os braços perderam as forças, ou que a visão some por alguns dias. A esclerose múltipla é, majoritariamente, uma doença da fase adulta. Ela surge entre 20 e 40 anos e atinge a vida de pessoas bem no momento em que elas mais constroem. E aqui, a enfermagem tem um papel fundamental. Para conversar com a gente, recebemos Amilcar Andrés Salom Gonçalves, mestre e enfermeiro pela Universidade do Vale, em Cali, na Colômbia, doutorando do segundo ano pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, na Universidade de Pernambuco, e pesquisador com foco em experiência vivida de pessoas com condições crônicas. Amilcar, seja muito bem-vindo. Para começarmos, Amilcar, gostaríamos que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional e como surgiu seu interesse na enfermagem e de que forma aconteceu essa aproximação com a temática que a gente vai abordar hoje. Olá, pessoal. Obrigado, Bia, e obrigado, Luísa, pelo convite. E com todos os ouvintes de Vozes da Enfermagem, obrigado por ter me convidado a esse projeto tão maravilhoso que procura a educação das pessoas. Então, eu sou enfermeiro, eu sou colombiano, moro aqui em Recife já, esse é meu segundo ano, eu sou estudante de segundo ano, doutorado na enfermagem, e eu trabalho na formação de graduação de enfermagem e técnico de enfermagem. E nos últimos 3 anos, tenho trabalhado com cuidadores de pessoas com doença crônica. Sim? E aí eu encontrei uma grande espaço para fazer pesquisa, porque a doença crônica ela faz uma mudança importante na vida das pessoas. E eu trabalho desde a perspectiva de pesquisa qualitativa. Perfeito, Amilcar. Então, o nosso módulo, ele é sobre saúde do adulto. E o que mais nos impressionou na esclerose múltipla é que ela aparece em plena a vida adulta, né, a fase adulta. Então, você podia explicar pra gente o que é a esclerose múltipla e por que essa fase da vida ela torna esse diagnóstico tão desafiador? Então, veja, a esclerose múltipla é uma doença crônica, neurodegenerativa, autoimune, sim? Que ela faz muitas alterações no sistema nervoso central. E a pessoa tem multiplicidade de sinais e sintomas. Ela acontece entre os 20 e 40 anos, na média dos 30 anos. Ela dá especialmente em mulheres na fase produtiva da vida, onde a pessoa justamente está consolidando sua carreira, está conformando família, está assumindo responsabilidade social e financeira. Quando ela chega, não só compromete a parte física da pessoa, mas também a parte social e emocional. Ela avala a identidade da pessoa adulta e a pessoa começa a fazer perguntas sobre sua própria identidade, quem sou eu agora, e como essa doença faz muita mudança na vida da pessoa. Então, eu acho que é uma doença muito complexa pela diversidade de sinais e sintomas e pelo momento da vida da pessoa em que ela acontece. Outra coisa, assim, bem interessante é que no Brasil acontece uma coisa particular. A prevalência da doença é maior entre mais afastado este o país da linha do Equador. Então, a prevalência no Brasil é muito diversa. No norte tem uma menor prevalência em comparação com o sul do país. Por exemplo, em geral, no Brasil, 14 casos por cada 100 mil habitantes. E aqui no Nordeste, a prevalência é muito menor que no sul do país. Dá também com maior frequência em pessoas brancas e com uma menor prevalência em pretos e pessoas indígenas. Muito interessante, amiga. Você trabalha também com o conceito de díade, né, no contexto de doenças crônicas, né? Mas para quem não conhece esse termo, o que é a díade?
na esclerose múltipla e por que ela é tão central na saúde do adulto? Então, habitualmente, a literatura científica, especialmente na ciência da saúde, tem olhado a pessoa individual, quem é cuidado, e quem cuida, por separado. E aí, o conceito de DIAD, ela faz um convite muito especial. É olhar para a pessoa e para quem é cuidado, para a pessoa com esclerose múltipla e quem cuida dela, como uma unidade básica. Uma unidade básica interdependente, intersubjetiva, uma unidade que tem várias características, tem mutualidade, sincronia, entre outros conceitos, e quando a gente consegue trabalhar esse conceito de DIAD no contexto do cuidado de uma doença crônica, a gente olha além da soma de duas pessoas, a gente olha o cuidado, a pessoa que cuida de quem cuida como uma unidade, de forma integral. Então, isso é o interessante do conceito. Eu acho assim que a gente, como profissionais de enfermagem, quando a gente consegue trabalhar com o conceito de DIAD, a gente consegue mais logros no cuidado da doença, especialmente. E a gente sabe que os sintomas da esclerose múltipla, eles são muito variados. Então a gente queria que você nos ajudasse a imaginar como é o dia a dia de um adulto vivendo com essa doença. Tem algum sintoma que a maioria das pessoas elas não associam à esclerose múltipla, mas que pode sim estar presente e impactar de forma concreta a vida profissional e familiar desse adulto? Sim, o mais subestimado da doença é a fadiga neurológica. A pessoa tem debilidade, formigueo, tem também outros sintomas como, por exemplo, visão dupla ou diplopia. A pessoa tem muitas mudanças a partir da fadiga, que é o sintoma ou sinal mais frequente. E não é só o cansaço que a gente sente no final de uma jornada, de um dia, não. Então, ela afeta no cotidiano da pessoa e assim faz muita mudança em um dia de trabalho, em uma rotina, fazer uma caminhada de manhã. Então, ela faz muita mudança na vida da pessoa que tem uma esclerose múltipla, mas também no cuidador, que tem que trabalhar com relação a essa dinâmica diária da pessoa e em sua diversidade de sinais e sintomas. E aí, chegamos ao coração do nosso episódio. O que é que justamente nos une como estudantes, né, de enfermagem. Na prática do cuidado ao adulto com a esclerose múltipla, qual seria o papel da enfermagem? E como o enfermeiro ele pode olhar para essa diada que a gente tem, né, do paciente e com a pessoa que cuida dele? Então, uma coisa assim, bem interessante é que a gente tem que olhar e dizer para as pessoas que têm uma esclerose múltipla, para esses cuidadores, que eles não estão sozinhos. Tem muitas possibilidades de tratamento, opções de associação de pacientes. No Brasil tem associação de pacientes com esclerose múltipla e são espaços onde a gente pode compartilhar experiências que ajudam a outros a entender a doença, aceitar e a viver com ela, porque ela faz, como eu falei assim, faz muita mudança na vida de quem tem a doença e também de quem cuida. E também assim tem uma equipe de saúde onde a enfermagem faz uma liderança assim muito importante no manejo da doença, não apenas de o diagnóstico, mas também como a reabilitação da pessoa, e isso faz toda a diferença. A pessoa também tem que saber que cuida, que elas têm que se cuidar, porque não é que seja egoísmo, não, sino que a pessoa, para poder cuidar, tem que se autocuidar também. Isso é muito importante na experiência de uma doença crônica. E aí a gente tem que trabalhar que a experiência das pessoas não fica nos livros. A gente tem que olhar essa experiência de maneira particular e como cada pessoa enfrenta essa experiência em sua vida, porque assim acontece um momento muito importante. Imagine que nós tivéssemos agora um diagnóstico de uma doença desse tipo. Eu acho que assim que é muito desafiador mesmo. Então, esse desafio, a enfermagem pode acompanhar a pessoa que tem a doença, mas também a esse cuidador, que algumas vezes ele é isolado pelo sistema de saúde,
pela política pública, e quando a gente consegue trabalhar ele, está reconhecendo esse trabalho que ele faz na sustentabilidade do cuidado. E agora, para encerrar, uma pergunta um pouco mais pessoal. Se um adulto com esclerose múltipla ou um familiar que cuida dele estivesse nos ouvindo agora, o que você diria a ele como profissional de saúde? Eu diria que não está sozinho, que hoje em dia são muitas pessoas que estão vivendo essa experiência, que a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, que tem muitas possibilidades, que a pessoa não tem que abrir sua mão de sua vida, de suas possibilidades, de seus projetos, que a vida continua e que a gente só tem que procurar essas melhores ferramentas para afrontar o desafio ou enfrentar o desafio da doença e tudo o que ela traz. Eu acho que é muito importante isso, que a gente senta que está acompanhado, que a enfermagem tem espaços como este para trabalhar precisamente essa experiência do cuidado. Que conversa importante, né, Amilca? Muito bom mesmo. Eu queria agradecer por você nos ajudar a nos conectar, né, com a esclerose múltipla, a realidade da saúde do adulto, né, que infelizmente ainda a gente tem alguns estigmas sobre isso, com tanto cuidado, né, e com tanto carinho que o senhor trouxe esse tema para a gente. Muito obrigado a vocês. E para você, ouvinte, se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que também pode se beneficiar. Afinal, o conhecimento em saúde também é uma forma de cuidado. Esse foi mais um episódio do Vozes da Enfermagem da turma 118. Se você gostou, curta, compartilhe e nos siga no Spotify e no Instagram, @VozesEnf. Até a próxima!